Vira e mexe tem os professores que estão aí inquietos, tentando entender como eu encaixo a literatura do Monteiro Lobato, se ele era esse racista, se ele é esse monstro que merece ser queimado. Eu gosto de pensar que nós temos que discutir o racismo, que nós temos que apontar ele e não transformar isso numa monstruosidade e esquecer ela, apagar ela. E apagar isso, fingir que não existe, fingir que não aconteceu e queimar todos os livros, queimar toda a história, você deixa de apontar esse erro, deixa de apontar que está acontecendo um problema naquele canto ali, que tem um problema na literatura, que tem um problema que a gente tem que superar, que a gente tem que passar. Então, assim, como lidar com o Monteiro Lobato nas escolas? É necessário, nós temos que trazer Monteiro Lobato, não tem que trazer, esquece Lobato. Como esse assunto de racismo entra no meio da sala de aula? Como é que se conversa isso com as crianças? Como é que se faz isso? Ninguém aqui precisa dar uma resposta definitiva do que deve ser feito e ponto final. Mas qual é o melhor caminho a se tomar? Como você está dentro de um sistema educacional e você precisa falar sobre isso, muitas vezes é uma coisa que vem de cima, é uma coisa que nem o professor mesmo pode ter esse contato. Como ele vai lidar com essa situação? Eu vou falar a visão da ONG Educafro, que é a ONG que luta pelos negros no Brasil, e assim como todo negro, um negro não precisa ser contextualizado sobre racismo. A única tipo de pessoa no mundo que precisa ser contextualizado sobre racismo são os brancos, e é por isso que brancos falam que precisam contextualizar Monteiro Lobato. A gente não precisa, negros não precisam aprender mais sobre racismo, negros não precisam mais sentir sobre racismo, e negros não precisam mais estar na escola consumindo e ouvindo professores tentando dizer para eles a visão de como é ser um racista, porque você vai acabar criando um paradoxo de repente, professores brancos querem ensinar racismo para jovens negros. Eu acho que se for para fazer alguma coisa em cima de Monteiro Lobato, como ele traz um ensinamento de uma outra época, uma retratação de uma outra época, é importante sim, eu acredito, que se contextualize, não simplesmente jogue para a galera consumir, porque realmente, se você joga aí um presidente negro aí, a galera vai realmente... Ele traz uma versão de um mundo muito pesado. Então, se você contextualiza, fala, isso aqui veio de uma outra época, onde a sociedade funcionava de tal maneira, é um aprendizado muito bom. Você está pegando alguma coisa que veio de lá, que tá vivo até hoje. Eu acho que a gente não pode ter tabu, a gente precisa aprender, a gente não nasce sabendo de tudo, e a gente precisa conhecer o passado para poder fazer alguma coisa no presente para que o nosso futuro seja diferente. Então, eu acredito que não só Monteiro Lobato, mas tudo que a gente puder, que tenha um pedacinho de conhecimento, que tenha um pedacinho de uma época, é muito válido, muito, 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 muito. Eu acredito muito nisso. E é isso que ele falou, de contextualizar historicamente. Você vê o horror que era e comparar com hoje, que ainda é um horror, e ver, cara, a gente não vai mudar nunca. Então, discutir isso em sala de aula eu acho importante. A gente podia pensar qual a idade certa para se trabalhar Lobato na escola. Isso é uma ótima coisa. Muito bom. Porque essa é a primeira infância, né? É o ensino fundamental. Eu acho que a gente consegue levar Lobato nesta discussão ao nível que ela merece lá pelos 14, 15 anos. No ensino médio mesmo. Por quê? Porque aí a gente pode trabalhar muitas entradas para discutir essa obra. Por exemplo, racismo científico. Tá? A gente está falando assim, Lobato era racista, não sei o que, isso é coisa da época. Porra, vamos pensar que época, né? Assim, o mediador de leitura, o professor, ele tem que ter, ele pode ter essa entrada para ter uma ótima discussão para falar sobre determinismo e positivismo, que eram o que estavam colocando o determinismo ali que estava dominando o pensamento do final do século XIX e início do XX, e era onde Lobato estava inserido, e ia falar assim, não, é o negro, é a mestiçagem que faz os países não se desenvolverem, não sei o que, porra, isso aí estava institucionalizado dentro das ciências, e o discurso científico extremamente forte naquele momento. Vamos levar isso para uma discussão,
né? Vamos pensar, então, como é que a própria ciência não tem que ser questionada, porque ela também transmite ensinamentos racistas dependendo do contexto, enfim. Por isso eu acho que é uma idade legal para a gente trabalhar Lobato, é 14, 15 anos, apesar de muita gente estar pensando, não, isso aí é uma obra infantil e não sei o quê. É infantil, mas os desdobramentos dela não são. Raimundo Nina Rodrigues, que lá no começo, lá em 1894, ele criou uma obra que é um marco da eugenia brasileira, que é o As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, onde ele começa a criar o pensamento de que negros eram conectados a todas as mazelas sociais e a criminalidade, e esse pensamento até hoje, segundo a ONU, segundo a IPEA, ele rege inclusive o comportamento policial e o racismo institucional. Foi o pensamento que o Lobato construiu. Então, quando o Lobato se lança desses pensamentos eugenistas, ele propaga isso, ele ajuda as crianças a pensar nisso. Eu tenho um caso, o ano passado eu tive o desprazer de visitar lá o sítio de novo. Não sei se vocês sabem que lá no sítio, na fazenda, tem uma peça de teatro que acontece 3 vezes por dia, e eu ocasionalmente comecei a assistir essa peça. Em 30 segundos, todas as crianças da plateia começaram a reproduzir a ofensa de Anastácia, chamada de beiçuda, e dar risada. Então, vocês acham que as escolas estão preparadas para discutir o racismo? Eu, como um mediador de leitura informação, né, eu acho que realmente as escolas estão muito despreparadas para muita coisa. Para discutir diversidade, para discutir racismo, não sei o quê. O que não significa que elas não têm que discutir, justamente o contrário, né? Isso tem que ser estimulado.